Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bom, gente, aconteceu agora. Corinthians agiu na surdina e fechou contratação midiática para fazer dupla com Memphis Depay na Libertadores. Isso mesmo, jogador de Copa do Mundo. E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também de clicar em hypar, pois assim você vai estar mostrando a força da fiel torcida aqui no YouTube. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. 1%. Vamos lá, Novo Horizontino contra a equipe do Corinthians, que joga no sábado, 8 horas ou 8h30? 8h30. 8h30 da noite. Como que chama o estádio? Como é que chama o estádio? Jorge Ismael de Biasi. Eu sou o Jorge Ismael de Biasi, do Novo Horizontino, a família maravilhosa, diga-se de passagem. Eu lembro sempre do Maurício, do goiano, que jogava no Novo Horizontino. Conta pra mim, por exemplo, quem joga no Corinthians no sábado e do jogo de ontem, a importância. Mas que chocolate que o Corinthians deu. Ô time morto do Cruzeiro, hein? Ô time sem perna, hein? Ô time mal treinado fisicamente, hein? Ô time morto, hein? Se o Corinthians substitui no intervalo, mete uns 3, 4 no time do Cruzeiro. Ô time morto. O que você viu do jogo de ontem com as informações direto de Belo Horizonte? Luiz Fabiani, o filho do Kid. Craque Neto, achei uma boa atuação do Corinthians no segundo tempo, mas eu entendi que o Cruzeiro que permitiu ao Corinthians melhorar, porque é característico do Tite. Não, desculpa, mas o Dieguinho entrou bem. Entrou bem. Entendeu? O André entrou bem. Muito. Sabe, o Carrilho melhorou no segundo tempo. Jogou pra caramba no segundo tempo. É morto, mas melhorou pra caramba no segundo tempo. Sabe, o Garro entrou, fez o lance do gol. O Memphis quase fez o gol, mas estava impedido. Mas o Cássio fez uma grande defesa. Mas ele deu a bola pro menino lá fazer o gol. Não tem... Pedro, lateral Pedro Milans. Pedro Milans. Não é uma coisa impressionante? E aí, meu querido Luiz Fabiano? Só pra contextualizar, tá? Eu entendo que o Corinthians melhorou porque o Cruzeiro seguiu aquilo que o Tite faz à risca há muitos anos. Ele faz 1-0, baixa o bloco e começa a jogar só em velocidade, só em contra-ataque. Papai e mamãe, né? Exatamente. Só que aí o Corinthians conseguiu tirar proveito da posse de bola. Se é um canguru perneta, o cara nem faz. Você já fez canguru perneta? Eu nunca entendi essa expressão, pra falar a verdade. Você nunca viu um canguru? Eu nunca entendi. Como é que o canguru pula, Veloso? Hã? Canguru pula que jeito? Pula, né? Canguru pula. Mas você não viu como é que ele pula? Canguru perneta. Entendi. Entendeu agora? E agora? Agora você entendeu agora? E agora? Nunca entendi essa expressão. Canguru perneta. É o Caco lá, o cara que é um baita de um... Miguel Falabella, monstro Falabella. sagrado, um dos caras mais inteligentes da televisão brasileira, e a Globo bota ele de escanteio. Aí, malhação. Essas novelas aí, youtuber fazendo novela, os influenciador fazendo novela. O mundo acabou. E aí, Luiz Fabiano falando de futebol. E para sábado, eu tô imaginando que o Dorival Júnior volte a ter Rodrigo Garro como titular. Porque ele preservou o Garro nos 2 últimos jogos. Ele entrou no segundo tempo contra a Portuguesa e entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro. Memphis certamente vai ser titular, vai começar. Meu palpite, eu não digo quem... Qual seria o palpite do time titular, Luiz Fabiani? Porque o Dorival vai definir o time que vai a campo só no treino de amanhã. Mas acho que Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Ranielli, Alan, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Memphis Depay e Vitinho. Esse time é bom pra você enfrentar o Novo Horizonte. E aí, Fiel, o que você achou desse possível time aí que vai enfrentar o Novo Horizontino? Na minha opinião, é um bom time. E o Rodrigo Garro está jogando muita bola. Finalmente, nesse Brasileirão, ele já tem 3 assistências e 1 gol em 4 partidas. Então, a boa fase dele, né, está voltando. E tomara que continue assim. Horizontino, que é um baita time e que tem um treinador incrível que é o Ederson. É bom. É bom que ele tem um meio campo forte, né? Principalmente com a entrada. O André, depois que entrou nesse time, ajuda muito. Eu acho que o moleque Garro... tá uma passada, né? Ele tem uma imposição física. Nossa, ele é bom pra caramba. Foi o que eu falo pra você, Veloso? Eu acho que eu não botaria nem de volante. Ele não é primeiro, ele é segundo, né? Não, eu acho que ele é terceiro, falar a verdade pra você. Mas ali tem Bidon. Na Europa ele vai jogar de terceiro. Você vai ver se ele vai jogar de terceiro. Ele vai embora logo, porque essa imposição dele... Que isso, ele é monstro, esse moleque. E o Garro que tá tentando reviver os melhores momentos nessa temporada, né? Com o Memphis na frente, que nesses jogos aí o Memphis aparece.
Jogo decisivo é sempre um jogo bom pro Memphis, que ele joga bem. E a grande ausência do Yuri, né? Que infelizmente não pode jogar. Vai de Vitinho. Tem informação do Yuri Alberto, Luiz Fabiani? Que finalmente fez o primeiro, né? E aí? O Yuri Alberto ainda não iniciou o processo de transição para voltar a campo, então ele tá Transição fora. é quando vai treinar no campo, o Isso, fisioterapeuta, né? Ele sai do departamento médico, mas ainda não tá com o grupo. O Yuri ainda não tá nessa etapa. Nem ele, nem o Caio César e nem o Matheus Pereira. Os O três Yuri não estão joga fora final. do jogo de domingo. De Pra, sábado. pra você, esse time que o... Agora, o Yuri Alberto faz muita falta, né, Fiel? Sem o Yuri Alberto, parece que o Corinthians é outro time. Sem o Yuri Alberto, não tem nenhum outro jogador ali à altura dele para substituir. Temos aí o Pedro Raul, que é uma nhaca desgramada, não tá jogando nada. E o Guinegão também não está fazendo muita coisa. E o Dorival já falou que pode improvisar o Memphis Depay como centroavante na posição do Yuri Alberto. Quer escutar o time de novo? O senhor joga bola? Não, eu entendi o time. Não, entendi. Você entendeu, Souza? Entendi o time, sim. De novo, então, Com vamos o lá. Vitinho, com o Vitinho na frente. Foi o que eu falei ontem aqui, que eu colocaria o Vitinho e o Memphis Depay. Até pelo que o Vitinho entrou no último jogo, fez o gol para dar confiança. Já que com Pedro Raul, misericórdia, não funciona nada. Né? E o Guinegão não está bem ainda, né? Não voltou a ser o Guinegão do ano passado, apesar de ser um moleque da base. Tem a coletiva dele aí, Cascão? Do Dorival falando que o Memphis pode jogar de 9 igual. Eu não quero ver Ancelotti, Rodrigo Caetano, não quero ver esses caras não, meu. Pode tirar esses caras. Deve estar pensando ali. Já vi muito isso aí, já, em toda a televisão já. Não quero ver esses caras aí. O Ancelotti olhou pro auxiliar dele ali, pro Rodrigo Caetano, e falou assim, nossa, o que é que eu vim fazendo esse jogo aqui, gente? Foi bom o jogo. Ele foi ver o Bidu e jogou o Angileri. O Márcio falou agora pra mim no meu ouvido que tem a fala dele falando que o Memphis falou que o Dorival Júnior falou que ele pode jogar de centroavante igual joga na Holanda, ou ele só escutou, Márcio? Tem a Mas eu acho que o Vitinho e o Memphis deve fazer o centroavante. Vitinho e Memphis, ele é o centroavante. O que você pensa? Pode falar E sobre o Corinthians não joga com 9 fixo, né? Os 9 que o Corinthians... Só tem um. Todas as vezes que o Corinthians jogou com 9 fixo, foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, foi campeão Libertadores brasileiro. jogou sem 9. Jogou com o Danilo ali. Tá louco, velho. Mas infelizmente não tem esse 9. Você quer botar com o Pedro Raul? Ele fez o quê? Você pode não colocar ele de centroavante, mas ele é centroavante. Exatamente. Mas o Pedro Raul... diferente. O Pedro Raul, ele dizem que é Ele não é centroavante, jogador. mas ele não é centroavante Não, ele não também. é jogador. entendeu? O que você pensa desse time para enfrentar o Novo Horizontino? Que, por sinal, nós vamos mostrar os gols do Novo Horizontino e o time do Novo Horizontino que a gente vai colocar aqui na tela. E aí, Rosinei? Craque, o Corinthians tem que ir realmente com força máxima, até porque esse time do Novo Horizontino é um time super treinado, né? Muito bem treinado, visto no jogo passado, né? E pelo que fez no Campeonato Paulista. Então o Corinthians tem que ir com força máxima. Eu acredito que o Corinthians não passa com tanta facilidade, mas passa. Você entraria com o Vitinho ou com o Guinegão? Eu entraria com o Guinegão. Eu entraria com o Guinegão também. Guinegão e Memphis no ataque. E Eu aí acho que o Guinegão marca mais, corre mais, marca os... E aí, Fiel? Eu quero saber a sua opinião. Quem você prefere? Pedro Raul ou Guinegão? Deixa aqui nos comentários também aí a sua opinião. Na minha opinião, eu prefiro o Guinegão, pois pelo menos é um jovem da base e que pode render uma boa grana, né, no futuro. Já o Pedro Raul, o Inhaca já deu o que tinha que dar, já teve as oportunidades dele e não aproveitou. Zagueiro, mas centroavante é pra fazer gol, tá, filho? Mas essa opção aí é pro Memphis ser o centroavante. Se ele entra com o Guinegão, ele tira mais o Memphis da Você área. bota o Memphis mais solto. Então eu acho que o prefiro o Dorival Memphis tá solto. fazendo isso aí pro... Eu prefiro tá ele mais perto solto do gol. lado. Pela entrevista Eu não que o gosto Dorival, dele de- Pela entrevista do Dorival, Veloso, acredito que ele faça isso. O Vitinho pelo lado e o como Memphis na área. centroavante ali e o Vitinho do lado. Mas eu entraria também com o Guinegão. Acho que o Guinegão ajuda demais também na marcação. Um jogador que ajuda na marcação, pressão. E vai precisar fazer isso no time do Novo Horizontino. Porque se deixar o Novo Horizontino construindo desde lá de trás, fica muito difícil. Tem o time do Novo Horizontino aí pra mim, Cascão, na tela, desculpa. Vamos colocar aí pro time do Novo Horizontino. Segura aí, Souzinho. Que isso, Souza. Que isso, Souza. Demais, hein? Pênalti pra vocês ontem contra o Curitiba, né? Vamos lá. Tá aí o teu time aí na tela do Novo Horizontino. Obrigado, Osaíri aí. Pessoal, assessoria. Muito obrigado. Jordi, bom goleiro. E o goleiro que melhor sai. A reposição dele Depois- é muito boa. Muito boa. E é bom goleiro. Bom goleiro. Muito bom goleiro, o Jordi. Aí tem Alvarinho. Tá certo a pronúncia? Alvarinho. 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 Esse é o time que jogou ontem contra Tá. o Nacional na Copa do Dantas, Brasil. Eduardo, Mike, Luiz,
Oyama, bom de bola esse volante. Leonaldi, que é de Pindamonhangaba, que era do Vitória, na Ponte Preta, aos 51 minutos, de cabeça, como volante, bom de bola. Rômulo, para mim, o craque do time. Maicon, o Robson, que é o cara que sabe fazer gols, experiente, e o Tavinho. E o treinador, que é o Anderson Moreira, que é um baita do treinador. O Robson é artilheiro do campeonato. Ele é muito bom. Qual a ideia desse time jogando em casa e que se o Novo Horizontino ganhar, ele disputa o segundo jogo em Novo Horizonte. Veloso, que é passar um nos upgrade. pênaltis. Um upgrade. Se passar nos pênaltis e o Palmeiras ganhar, não. Aí o Palmeiras Mas nós estamos falando do Novo Horizontino, a gente está pensando no Palmeiras, o Palmeiras está atrás, Veloso. Não, eu sei. Não, tá junto. Mas tá. Tá 19. Você tá. 19. Primeiro vocês têm que passar de São Paulo. Sim, e o Novo Horizontino precisa passar do Não, Corinthians. mas você viu o que eu disse? Se o Novo Horizontino passar. O Corinthians tem que tomar cuidado, pois esse time do Novo Horizontino é um time muito bem treinado, um time muito compacto e vai dar trabalho, hein? Não, você já tá falando Eu que também. o Palmeiras passou. Se o Você falou Palmeiras ontem. passar... Você tirou sarro dele ontem. Não, sarro. Não, o senhor tirou. Não, senhor. Olha lá. Defende ele mesmo. Ele não defende. Não, mas eu Você não fiz isso. O que ele falou ontem pra você? Pra Você ele- ficou com cara de cachorro que peida na igreja. Não, pra ele o Palmeiras já é um finalista. Não. Só que o jogo tem que combinar com o São Paulo, entendeu? Eu não falei nada Tem jogo disso. sábado. Você falou, Veloso. Não falei. O que você falou? Pô, tá tudo gravado, é só você. Eu não falei. Falei que é um jogo que o Palmeiras vai jogar em casa e que o Lucas não sei se vai jogar porque é no sintético, ele não gosta. Ele chora muito? Tá com medo, tá com medo do Lucas. E outra coisa que eu falei, se o Palmeiras passar, isso eu falei, se o Palmeiras passar, a culpa vai ser do árbitro. Por quê? Porque é sempre Já tá assim. chorando, já. Ele Porque começa a chorar sempre antes. assim. Ó. Quando o Palmeiras ganha do São Paulo, aliás, faz 10 jogos que não perde, Ó. a culpa sempre é do árbitro. A tática, Sempre é do árbitro. A tática do palmeirense é a mesma, não muda. É Eles sempre. choram, Eles né? choram antes. Você viu, ó? Sempre é. Ó, o Abel chorou porque Quero ele tava pênalti. tendo pênalti. Já teve 2 já. Ele deu 2 ou 3 pênaltis? Foi que ele chorou pênalti 2 legítimo. pênaltis. 2 pênaltis. Mas foram os 2 pênaltis foram. Legítimos. Os 2 pênaltis foram legítimos. Agora eu fui até rápido porque chegamos na informação que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber. O Corinthians negocia a contratação do meio-campista Jesse Lingard, tá? Jesse Lingard, ele mesmo, 33 anos, jogador que teve, né, a sua história aí marcada no Manchester United, jogador de Copa do Mundo, né? Ele foi para a Copa de 2018, tá? Com a seleção inglesa, jogou 6 dos 7 jogos da Inglaterra, né? Que ficou em 4º lugar naquela edição, e ele foi titular em 5 jogos, né? Jogou 6 dos 7 jogos da Inglaterra e foi titular em 5, né? Era uma grande promessa aí, né? Do futebol inglês, né? O Jesse Lingard, jogador de 33 anos. Vamos lá. Pode ter sido uma indicação do Memphis Depay? Pode, mas essa é justificável. É um jogador que já teve a sua história, um jogador que já jogou Copa do Mundo, 5 partidas, inclusive, pela seleção da Inglaterra, não uma seleção qualquer. Teve a sua história no Manchester United, tá? O Corinthians negocia, né, a contratação dele até o final deste ano, tá? É o que está sendo discutido. Salário do jogador. Me falaram que não é alto. Aí eu falei, quanto? Abaixo ou acima de 1 milhão? Me falaram que é abaixo de 1 milhão. E aí a gente vai, né, questionando a fonte. 500, 600 mil, e me falaram por aí, tá? Na minha opinião, só compensa se o salário dele for abaixo de R$1 milhão. 500 e 600 mil. Então pode colocar até no máximo aí uns 700 mil, tá? Entre 500 e 700 mil, que a fonte não quis. Eles não gostam de falar salário, mas como a gente é chato, a gente chega ali próximo do valor, né? Quando eu falei, é 1 milhão? A pessoa falou, não, 1 milhão não, é bem abaixo disso. Eu falei, bem quanto? 500 mil? 600 mil? Aí a fonte me disse, por aí, é esse valor, tá? Então, né, às vezes um pouquinho mais, 700 mil. Então, eu acho que a gente não vai errar de forma alguma colocando aí que o salário dele vai ficar entre 500 mil e 700 mil reais, já que a fonte confirmando que é por aí, entre 500 e 600 mil, tá? Contrato até o final do ano. Tá fechado? Eu vou manter a minha cautela de não cravar. Por quê? Houve um aval, tá, para a negociação avançar, e esse aval é o seguinte: se não pedirem dinheiro, a gente fecha, né? Agora, se pedirem grana, aí a gente desiste, né? Enfim, então eu não vou
já cravar que é jogador do Corinthians. Por quê? Vai que no meio da negociação tem um pedido de luvas altíssimas, do nada, entendeu? Vai que tem um pedido aí muito alto do nada, e aí você sabe, o Corinthians recusou dar R$1 milhão para o São Paulo para contratar o Alisson. Mas hoje, negociação realmente avançada, tá? Inclusive a ESPN, né, que revelou o nome do jogador, tratou o assunto com uma negociação avançada, e realmente as conversas, né, elas acontecem no sentido de contrato até o final do ano. Acho que eles nem deram isso, estou passando para vocês, o salário eu sei que não deram, estou dando para vocês aqui o salário em primeira mão, entre 500 e 600 mil, tá? Se passar, passa um pouco, né, pela resposta da fonte que a gente, né, discerne dessa forma. E agora aguardar para ver se não vai ter nenhum pedido de luvas, nada, porque me falaram isso. Inicialmente ele foi oferecido, tá? O Corinthians gostou da ideia, enfim, e agora está avançando aí para contratar, né, o jogador Jesse Lingard, de 33 anos, jogou os últimos 2 anos, vamos lá, os últimos 2 anos da carreira dele, 24 e 25, né, pelo FC Seoul da Coreia do Sul, em 2025, 41 jogos, fez 13 gols e deu 7 assistências, números do Data Claus, nosso amigo. 2025, jogou 41 jogos, fez 13 gols e deu 7 assistências, ótimos números na Coreia. Em 2024 fez 26 jogos, 6 gols e deu 4 assistências, ele é meio atacante. É destro, joga só como meia hoje, camisa 10, mas já jogou aberto na ponta esquerda durante a carreira, tá? Formado pelo Manchester United, foi emprestado ao Leicester, né? Enfim, ao Brighton e Derby, até se firmar no time principal na temporada 2015-16. Fez 5 anos, né, 5 temporadas pelo Manchester United, e foram 5 temporadas boas, né, seguidas, sendo titular na maioria da parte delas, né, 2015-16, 40 jogos, 6 gols e 4 assistências, 2016-2017, desculpa, 42 jogos, 5 gols e 4 assistências, 2017 e 18, 48 jogos, 13 gols e 6 assistências, 2018 e 19, 36 jogos, 5 gols e 3 assistências, 2009 e 20, 40 jogos, 4 gols e 2 assistências. Pô, essa contratação é totalmente compreensível, né? Apesar de ser um jogador de 33 anos que estava na Coreia, Samir, mas o Labiá, o Zaccaria estava na China e você reclamou. Pô, esse é um jogador do Manchester United, titular meu amigo, em 5 temporadas seguidas, marcando gols e dando assistências, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra, é incomparável. Foi para a Copa do Mundo jogou com o Memphis na temporada 2015-16, foi para a Copa de 2018 com a seleção inglesa, já falei, jogou 6 dos 7 jogos, tá? Foi titular em 5, perdeu espaço no United no fim de 2020 e acabou emprestado ao West Ham, tá? Ainda voltou ao clube, mas jogou bem. Jogou uma temporada no Nottingham Forest antes de ir para o futebol sul-coreano, fez só 20 jogos, 2 gols, 2 assistências pelo Forest. Cara, é claro que tem que ficar sempre com um pezinho atrás, mas, pô, se não for caro, né, é uma contratação que é totalmente aceitável, né? Vamos aguardar para ver dentro de campo o nosso querido, né, jogador inglês aí que está chegando, né, para vestir a camisa do Corinthians, Jesse Lingard. E bom, torcedor corintiano, eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí dessa contratação do Lingard, jogador aí bem conhecido, que fez uma história já na Europa e que hoje tem 33 anos e está livre no mercado e avançou com o Corinthians. As negociações já estão em estágio avançado, acabou de sair aqui no GE, a negociação está em estado avançado e tudo indica, né, que o Lingard chega para reforçar o Corinthians e ajudar o Timão aí a conquistar a Libertadores, não é, Fiel? Eu quero saber a sua opinião, o que você acha dessa contratação? Deixa aqui nos comentários, pois é importantíssima. O Lingard também estava na mira do Remo. O Remo estava interessado na contratação do jogador e eu não sei o que foi que aconteceu lá, mas o jogador acabou sendo oferecido ao Corinthians e o Corinthians avançou na negociação, né? Pois é um jogador do perfil que o Corinthians busca, um jogador que está livre no mercado, que o Corinthians vai precisar arcar apenas com os salários do jogador. E na minha opinião, né, se for um salário aí abaixo de R$1 milhão, compensa e tomara que concretize
concretize essa negociação e que ele possa agregar muito aí ao elenco corintiano, né? Pois está precisando. Corinthians que vai disputar vários campeonatos esse ano, inclusive a Libertadores. E tomara que forme uma boa dupla aí com o Memphis Depay. É uma contratação midiática e que vai abalar os bastidores do futebol brasileiro. E quero saber a sua opinião. O que você acha dessa contratação? Deixe aqui nos comentários, pois é muito importante. E bom, eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, um forte abraço e logo eu volto com mais informações.